Vamos aproveitar que você está de pé, pega a sua Bíblia aí, e eu quero já ler a palavra, aleluia. É um privilégio, sempre é um privilégio poder falar da palavra do Senhor, e eu quero repartir com você aquilo que Deus tem falado comigo, nesses dias. É engraçado porque sempre quando eu vou ministrar, Deus sempre antes começa a falar e começa a ministrar o meu coração primeiro. Sempre Deus vai falando comigo e eu falo assim: se Deus está dando uma palavra é porque eu vou ter oportunidade de ministrá-la. Então hoje é o dia que eu quero repartir algo que Deus tem falado e eu tenho aprendido, tenho sido tocado, tenho sido ministrado através dessa palavra. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Salmos 127. Salmos 127, pode abrir aí em nome de Jesus. Nós vamos ler aqui esse salmo, são apenas 5 versículos, e eu quero compartilhar com você um pouco dessa palavra, em nome de Jesus. Eu não sei o que é que Deus vai fazer nessa noite, eu não sei o que é que o Senhor vai fazer nessa noite. Eu tenho uma expectativa da manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. Eu creio que Deus vai se manifestar. Deus não precisa do barulho para se manifestar, tá ok? Deus não precisa do barulho, Deus não precisa do movimento para se manifestar. Deus tem a sua multiforme sabedoria para se manifestar. Pode ser que haja o silêncio, mas no silêncio Deus também está trabalhando. Então você pode ter certeza que mesmo você não enxergando nada e não vendo nada, Deus vai estar. Aliás, Deus já começou a trabalhar na sua vida nessa noite. Deus já começou a mudar o seu ano, querido. Eu creio nisso. Nós vamos ler aqui Salmo 127 diz assim: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta nada trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas na mão de um soldado. Feliz o homem que tem muitas destas flechas, ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém, pode se assentar em nome de Jesus. O tema da palavra hoje é Começando 23. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, fala assim: Começando 23. Fala assim para ele assim: Deus tem uma chave para você hoje. Fala para ele assim: e é de fenda, para te ajustar, para te apertar, porque você nunca começou um ano como você vai começar 23. Eu estou profetizando isso na sua vida. O seu começo de ano vai ser diferente. Vai ser diferente. Esse salmo é um salmo muito conhecido. É um salmo que a maioria dos cristãos eles conhecem. E ele fala, e quem escreveu esse salmo não foi Davi. Quem escreveu esse salmo foi Salomão. Salomão escreveu esse salmo na época, no tempo em que ele estava construindo o templo. E ele começa a dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o construtor. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha só, Salomão, ele entendeu o seguinte, que mesmo ele tendo sabedoria, mesmo ele tendo conhecimento, mesmo ele tendo riqueza, ele sabia que tudo que ele fizesse com o dinheiro, com a sabedoria, com a riqueza, se não tivesse Deus no negócio, não ia adiantar nada, tudo seria em vão. Eu quero dizer para você que se você não começar o ano de 23 com Deus nos seus negócios, na sua vida, no seu caminho, por mais que você tenha habilidade, capacidade, por mais que você saiba fazer aquilo que você faz, se você não colocar Deus como prioridade da sua vida, não vai adiantar nada, tudo será em vão. Você vai sofrer, você vai andar, caminhar e vai se cansar, aleluia, e não vai ter o resultado
do que Deus tem para a tua vida. Eu sei que hoje provavelmente você vai dar pouco glória, e eu estou tranquilo com isso, para mim está tudo certo. Mas eu preciso liberar algo que Deus plantou no meu coração nessa noite, na sua vida, porque eu creio que como Deus está falando comigo, Deus vai falar com você também, e vai mudar a sua história também, como está mudando a minha. A gente precisa entender, nós precisamos entender. A Bíblia nos fala que o povo perece por falta de conhecimento. Nós precisamos entender, buscar o conhecimento, buscar o discernimento daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus. Saber conhecer aquilo que é certo e aquilo que é errado. A gente tem que ter o discernimento e ter o conhecimento. Mas nós também precisamos ter sabedoria. Sabe de uma coisa? Entenda uma coisa. Eu saber que o refrigerante ele faz mal para a minha saúde é conhecimento, certo? Sim ou não? Se vocês não se manifestarem, eu vou colocar o Serginho para dançar aqui no meio de novo. Ele falou para o Rafael assim: deixa eu tocar na palavra, porque ele está doido para dançar. Não foi que você falou? Foi. Se você não der glória, se você não responder, ele vai dançar aqui no meio. Então ora, intercede para que eles possam interagir. Vamos voltar. Conhecimento é eu saber que o refrigerante me faz mal, sim ou não? Sim. Sabedoria é eu não tomá-lo. Não adianta nada você saber que você não pode tomar o refrigerante e encher a lata com a Coca-Cola de 2 litros. Sabedoria é você saber e executar. E é sacrifício. A Bíblia nos fala aqui, no primeiro versículo fala assim: se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Ou em outras versões, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o construtor. Deixa eu te dizer uma coisa, ele está dizendo assim: se o Senhor não edificar, não adianta nada eu fazer alguma coisa, não adianta nada eu trabalhar para construí-la. O que isso quer dizer? Que nós precisamos da ação de Deus, mas a ação de Deus não anula a minha ação. Você está entendendo? A ação de Deus de edificá-la não anula a minha ação, a minha atitude de construí-la. Eu estava hoje pregando para o pastor Marcelo. Falei: pastor, vem aqui, eu vou pregar para o senhor hoje. Aí eu vou pregando, o senhor vai falando que está errado, que está certo, vem aqui. Todo mundo que, quando eu vou pregar, irmão, primeiro que eu acho, eu começo a pregar. Vem aqui que eu vou pregar. Minha esposa, se eu der o microfone para ela aqui, ela vem aqui e prega tudinho, porque eu já preguei umas 10 vezes essa palavra para ela. E eu fico ministrando. Eu sei que ela fica assim: meu Deus, de novo. Mas eu fico falando. E eu estava falando com ele, falei assim: pastor, olha só que coisa interessante. A ação de Deus edificar não anula a minha ação de construir. Aí ele falou assim: pastor, você sabe que edificar, o que é edificar? Os pedreiros de plantão sabem o que é edificar. É a base. Você está entendendo? Então Deus, quando Ele está no seu negócio, quando Ele está contigo, Salomão estava dizendo: não adianta eu querer construir num local que não tem base. Eu preciso da base para ter uma boa estrutura. Quando vai se levantar uma grande estrutura, um prédio, um edifício, precisa de uma base forte, estacas fincadas, aliás, no chão, até lá embaixo, mais profundo, para aguentar a estrutura. Quanto mais você buscar a base, a edificação de Deus, maior vai ser a estrutura que você vai poder construir, querido. Você está entendendo isso? Não adianta nada você querer construir uma estrutura. Você vai começar a 23 diferente, hein? Não adianta nada você querer construir uma estrutura se não tem base. Não adianta nada, não vai adiantar nada se o Senhor não edificar a casa, não colocar uma base na sua casa. Em vão será o seu trabalho de construção da estrutura. O
O que eu estou querendo dizer com isso? Que não adianta você ter habilidades, a sua habilidade não vale de nada se você não tem o poder de Deus na sua vida. Você está entendendo isso? Eu vi 3, glória a Deus, e meio. Não adianta nada. A gente constrói a estrutura, mas Deus edifica a base, o alicerce. E a gente precisa entender isso. O que é ter a base? O que é ter a base? Eu vou pregar bem rápido hoje, tá, irmão? Vou pregar bem rápido, até umas 00:47 mais ou menos, eu estou terminando. Já pedi para o pessoal da cafeteria e da cantina segurar a comida lá, entendeu? Vai ter comida para você lá. A gente precisa entender isso, que a base e a prioridade é Deus. E a gente precisa priorizar Deus. Quanto você tem priorizado Deus na sua vida de uma maneira geral? O quanto que Deus é importante na sua vida? O quanto que você tem priorizado Deus no seu dia? O quanto que você tem se relacionado com Deus no seu dia? O quanto que você tem parado e tem falado com Deus? O quanto que você tem lido a palavra? Quantas vezes, qual foi a última vez que você jejuou de verdade? Eu não estou falando de propósitozinho de café, não. Eu não estou falando de propósito de chocolate, não. Eu não estou falando de propósito de rede social, não. Eu estou falando de propósito assim, faz quanto tempo que você falou assim, hoje eu vou jejuar o dia todo. Vou jejuar, vou ficar só na água. Eu lembro um dia que o Rafael me contou um testemunho dele. Todo mundo conhece o Rafael, né? Faz assim, Rafael. Ele falou assim, pastor, fiquei 7 dias de jejum, não foi? Quantos? Só 3 só, mano, pensei que era 7. Acabou com a minha história, mano. Poxa vida. Ele ficou 3 dias sem comer. Já ia mentir aqui hoje, obrigado Jesus, que ele está aqui. 3 dias sem comer, ele falou assim, pastor, só na água. Aí ele falou assim para mim, quando me dava, eu fiquei com vergonha aquele dia que ele me contou, eu falei, eu não valho nada, eu preciso me converter. O próximo apelo eu vou lá na frente pedir, se reconciliar com Jesus. Porque ele falou assim, eu estava só na água, e quando me dava fome, eu creio que a palavra é o meu alimento. E aí toda vez que me dava fome, eu lia um capítulo da Bíblia. E a fome passava. Se você não sacrificar, se você não entrar numa abstinência, se abster por causa dele, você não vai viver experiências como essas. Que traz uma base para você construir uma grande estrutura. Você entende isso, amado? Agora, como é que Deus, Ele edifica? Como que Deus vai edificar a nossa casa? Quem é a casa, irmão? Salomão estava falando do templo. Mas aqui, numa visão espiritual, quem é a casa? Diga assim, eu. Ponta assim para você. Assim, eu. Para que nós venhamos a edificar a casa. Para que a casa seja edificada. Aliás, para que Deus edifique a nossa casa e a nossa construção, ela fique firme, fortalecida, seja uma grande estrutura, porque quanto mais vier a edificação de Deus, maior será a estrutura que você vai construir. Como é que eu faço isso, querido? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou buscar, eu vou entrar no secreto com Deus. Eu vou estar no secreto com Deus. Eu vou gastar tempo de oração. Sabe o que está faltando para a igreja? Tempo de oração. Aleluia. Está faltando para a igreja gastar tempo de oração. Você gastar tempo de oração na sua casa. Você desligar a televisão e fechar a porta do seu quarto e orar e clamar e falar: Deus, eu quero a tua presença. Eu não sei orar, eu não sei nada, mas eu estou aqui pedindo a tua manifestação, o teu poder. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso da tua presença. Porque Deus transforma, querido. Deus transformou a minha vida.
Deus transformou a minha vida. Eu estava na igreja, eu sou desde os 5, 6 anos de idade, eu estou em cima de um altar ministrando, cantando, adorando, tocando. E quando chegou nos meus 16, 17 anos de idade, eu estava na igreja, mas eu estava desviado. Eu estava ali, eu só estava na igreja por causa da música. E todo mundo achava que eu era cristão, porque ser cristão aqui dentro é fácil, mano. Eu pousar de crente aqui dentro é fácil. Dar a paz do Senhor, falar em língua estranha, dar glória a Deus, isso aqui é fácil. O negócio é lá fora. Isso aqui é resultado do que eu sou lá fora. Às vezes você reclama do culto, mas o culto é resultado do que você é lá fora. E eu peguei e falei assim, Deus, eu não vou ficar assim na sua presença não. Eu vou embora. Eu já contei isso aqui, mas eu sei que acho que tem pessoas que precisam ouvir isso hoje. Eu falei assim, eu não vou ficar dessa forma na sua presença, porque eu estou sendo hipócrita na tua presença. As pessoas acham que eu sou cristão, mas eu não sou. Eu tenho comportamentos errados. E eu vou embora, eu vou sair da igreja, eu vou para o mundo. Eu já sei que eu vou para o inferno mesmo. Só que eu falei assim, só que antes de ir, eu vou passar um mês orando. Estava desempregado, ferido sentimentalmente. Eu falei, eu vou passar um mês orando, 1 hora todo dia. Irmão, de 10 palavras que eu falava, 12 era palavrão. Eu não orava, não orava. E eu falei, mas eu vou orar 1 hora, todos os dias. Se o Senhor não fizer nada, é porque é para mim ir embora. Agora, se o Senhor fizer alguma coisa na minha vida, eu fico. E eu, primeiro dia, fui lá, ajoelhei e comecei a orar. E comecei a orar, né? Comecei a lembrar como meu pai orava, como minha mãe orava, e tal, comecei a orar, e aí fui orando e dando glória, pedir perdão de tudo, e tal, e não sei o que, e orei pelos parentes, orei pelos primos de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º grau, e 3ª, 4ª geração, e fui orando pelos parentes, pelos irmãos da igreja, todos os irmãos que eu lembrava o nome, eu estava orando, eu falei assim, deve já ter dado uns 52 minutos já. Deu 5 minutos. Eu me desesperei. Eu falei, e agora? O que eu faço? Aí, sabe o que eu fiz? Eu comecei a dar glória. E eu ficava glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Ficava dando glória, 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 glória. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus, o Senhor é lindo, o Senhor é poderoso. O Senhor tem poder de mudar a minha vida. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti. A honra e a glória seja dada ao Teu nome. E eu fiquei 30 dias assim, amado. 30 dias assim. Quando dava 0,59 no cronômetro, porque eu botava o cronômetro. Quando dava 0,59, eita alegria que dava, irmão. Porque sacrifício dói, amado. O sacrifício que não dói não é sacrifício. Você está entendendo? E eu ficava orando, e aí, sabe o que aconteceu? E assim, indo na igreja, participando, cultuando. Um dia o meu pastor, que não era o apóstolo na época, o meu pastor falou assim, você está doente? Falei, por quê? Porque você está diferente. Aconteceu alguma coisa? Sua fala está diferente, seu andar está diferente. Você não está andando mais com as mesmas pessoas. Você fala, eu sinto a unção de Deus. E eu não soube responder. Diante de Deus. Eu estou falando, eu falei assim, eu não sei o que está acontecendo comigo não. Aí o líder dos jovens na época me abraçou, veio assim e falou assim, pastor, ele está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo entrou de um jeito tão singelo, delicado, amável em mim, que eu nem percebi. É por isso que eu falo para você que Deus não precisa do barulho, do chacoalho, para entrar na sua vida.
Só que você precisa decidir: como é que eu vou edificar a minha casa quando eu ir para o secreto, amado? Mateus capítulo 6, verso 6, eu quero que você abra, pega a sua Bíblia, o seu celular, o que for aí, pega, porque eu quero que você, eu não gosto muito de usar muitos endereços da Bíblia para não confundir, mas hoje é necessário, então nós vamos passear pela Bíblia, tá? Mateus capítulo 6, verso 6, diz assim, ó: mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Jesus estava falando: não adianta você ficar lá igual os fariseus. Deus, obrigado porque eu sou uma pessoa sábia, pura, que eu não peco. Ele falou assim: quando você for orar, entra no seu quarto, feche a porta, e o seu Deus, que te vê e te enxerga no secreto, e vê o que você faz em segredo. O quarto é lugar de quê, amado? De quê? De intimidade. O quarto é lugar de descanso. Porque quando eu estou na presença do Senhor, eu estou descansando nos braços dEle. O quarto é lugar da intimidade do casal. O quarto é o lugar do descanso. É o lugar aonde eu tenho intimidade com o meu Deus. É aonde eu tenho descanso nos braços do meu Pai. Eu vou edificar a minha casa quando eu decidir ir para o secreto. Ninguém precisa ver, ninguém precisa saber, só um precisa enxergar. Você está entendendo? E ele diz assim, e o teu pai que te vê em secreto, e sabe o que você faz em segredo. Aqui, ele está dizendo assim, não era lógico ele falar assim, entra no seu quarto e ora, que Deus vai te ouvir. Sim ou não? Não, mas ele está dizendo assim, entra no seu quarto e ora que Deus vai te ver. Não é que Ele vai te ouvir, Ele vai te ver. Sabe por quê? Porque antes de te ouvir, Ele quer ver o que você está fazendo. Antes de Ele te ouvir, Ele quer ver o que você está fazendo. Porque quando Ele vê o que você está fazendo, Ele pode dizer para você: ei, muda, porque só assim que eu vou falar com você. Muda primeiro, porque diante dele a gente não pode esconder nada. É aonde nós somos desnudados. Deus, antes de te ouvir, Ele vai querer te ver. E como é que você está? Quais têm sido as suas atitudes? Qual tem sido qual foi a sua atitude na virada do ano? Como é que você virou o ano? Como é que foi o seu final de ano? Qual foi a sua atitude como cristão? O que você fez de certo ou o que você fez de errado? Deus está enxergando isso. Deus está vendo isso. Se Deus está falando conosco dessa forma, é porque Ele quer fazer algo grandioso, quer trazer estrutura grandiosa nas nossas vidas. Mas para isso precisa de uma edificação. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o construtor. Entenda isso, amado. Ele te vê no secreto. Você não vai para o secreto para ser ouvido, mas ser visto antes de Deus te ouvir. A Bíblia está dizendo que Jesus disse assim, vai para o secreto, porque Deus, o Pai, vai te enxergar. Ele não está dizendo assim, vai para o secreto que você vai ver Deus. Ele não está falando isso. Você não está indo para o secreto para ver alguma coisa, você está indo para o secreto para ser visto por Ele. Significa que mesmo que você entre, que você não sinta nada, que você ore e parece que não está acontecendo nada, Ele está te enxergando, Ele está te vendo, Ele está te edificando.
Você já percebeu que uma câmera de um celular mudou a vida da gente, mudou o nosso comportamento? Tudo hoje as pessoas querem postar, tudo hoje as pessoas querem colocar na rede social. Tudo hoje quer colocar a alegria, a bênção, quer colocar na rede social. Quer ser visto. Quando você coloca algo na rede social, você quer que Deus veja? Responde. Você quer que o homem veja? Às vezes a gente pega umas frases e fica olhando com a minha esposa, que eu não tenho Facebook. Se sentindo triste, aí. Oh Deus, estou se sentindo triste. Eu fico, cadê o Facebook de Deus que eu queria saber também? Que eu queria entrar lá e escrever um negócio para ele. Quando você posta na rede social, você está querendo que o homem te veja. Só que quando você entra no secreto, o Deus Todo-Poderoso vai te enxergar. Quando você entra no secreto, Deus vai olhar e falar, opa, o meu filho está lá no secreto, deixa eu olhar ele está precisando mudar isso, mudar aquilo. Ei filho, muda isso aqui, e agora eu vou começar a falar com você, e vou edificar você na minha presença. Deus está esperando você no secreto, querido. Deus está esperando você no lugar de intimidade, no lugar de oração. Oh! Entenda uma coisa, amado. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas não está tendo direcionamento, está perdido, não está acontecendo nada na vida dessa pessoa. Por quê? Porque a pessoa não está fazendo a lição de casa, não está fazendo aquilo que ela tem que fazer, ela não está construindo a estrutura. Entenda uma coisa, quando eu estou no secreto, Deus está edificando. Agora quando eu saio do secreto, eu estou construindo a estrutura, porque eu saio do secreto transformado, com o propósito de Deus estabelecido na minha vida. Você está entendendo isso? Tem gente que está dentro da igreja e não sabe para onde vai. Por quê? Porque não está fazendo nem o básico. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, eu quero ler aqui algo para você entender o que eu estou falando. O tempo já foi embora, Jesus tem misericórdia. Ezequiel, eu vou ler aqui para a gente não perder tempo, mas você acha aí, ó. Ezequiel capítulo 20, 4 versículos, os primeiros quatro versículos diz assim, ó: passaram-se 7 anos, 5 meses, 10 dias desde que os israelitas haviam sido levados para o cativeiro. Então alguns líderes vieram falar comigo para saber a vontade do Senhor. Alguns líderes foram falar com Ezequiel para saber a vontade do Senhor. Eles chegaram e se sentaram na minha frente, dizendo assim: ora aí para Deus falar com a gente. Nós somos os líderes e queremos um direcionamento. Aí o verso 2 diz assim, ó: o Senhor falou comigo. Ele disse: homem mortal, diga a esses líderes que o Senhor está dizendo isto: vocês vieram para saber qual é a minha vontade, pois eu juro pela minha vida que eu não deixarei que vocês me perguntem nada. Sou eu, o Senhor Deus, que está falando. Homem mortal, homem mortal, você está pronto para julgar esta gente? Então julgue, faça com que eles lembrem das coisas vergonhosas que os antepassados deles fizeram. Os líderes foram até Ezequiel perguntar, pergunta para Deus o que nós vamos fazer agora, qual é o direcionamento? Deus mandou Ezequiel falar assim: fala para eles que eu não tenho nada para falar com eles, eles não me obedecem, eu não quero ouvi-los. Eles não fazem aquilo que eu mandei eles fazerem. Manda eles lembrarem dos pecados dos antepassados, aquilo que eles fizeram no deserto. Manda eles lembrarem. Enquanto eles não se posicionarem, eu não vou falar e não vou dar direcionamento. Enquanto você reclama que Deus não está te respondendo, é hora de você parar, olhar para a sua vida e acertar e arrumar e dizer assim: Senhor, aonde é que eu estou errando? Porque eu quero mudar. Porque na hora que você parar, mudar, se estabelecer, Deus vai te dar o direcionamento certo para você. A gente precisa começar 23 diferente, porque a gente não sabe os tempos difíceis que estão vindo. Nós não sabemos o que nós vamos passar.
em questão de tudo, final de tempo, política e tudo mais. Porque tem coisas que tem que se cumprir, a Bíblia fala que vai se cumprir. E como é que está a sua casa? Como é que está a construção da sua casa? Você está construindo ela numa base, numa edificação do Senhor ou não? A casa é o lugar onde você vai adornar para que o Espírito Santo entre, sim ou não? O que você tem colocado dentro da sua casa? O que você tem colocado dentro da sua casa, amado? Quais são os objetos, utensílios e quais são as decorações que você tem colocado dentro da sua casa? Estou falando no sentido espiritual, tá, irmão? Não estou mandando você trocar aquele sofá velho que você tem em casa, não. O que é que você tem deixado entrar? O que é que você tem deixado entrar? Porque se há um espaço sendo ocupado por algo que não é de Deus, Deus não está ali. Se você quer mais de Deus, você precisa tirar tudo aquilo que está atrapalhando da presença de Deus entrar. Deus não divide glória com ninguém. O Espírito Santo quer tudo. O Espírito Santo não quer metade. Quem tem metade do Espírito Santo tem metade do mal. E esses são os chamados mornos, que Deus diz que vai vomitar da boca. Entenda isso, amado, em nome de Jesus. Quem você tem deixado entrar na sua casa? Esses dias por acaso, porque agora tem os vídeos do TikTok que fica tocando um monte de música que a gente não sabe nem o que é. Tá cheio de crente botando vídeo, botando as músicas em inglês que não sabe nem o que está cantando aquela desgrama. Sim ou não? Vai, fala, sim ou não? Sim. Aí bota o videozinho lá, e aí coloca a música, uma música em inglês, a música é bonita, melodia é bonita. E aí eu fui pegar a tradução de uma música que um monte de crente coloca. Eu não vou nem apontar você, viu, irmão? Se Deus mandasse, eu apontava agora. Eu apontava agora. É que Deus não deixou. E eu fui pegar a tradução. A tradução fala de uma família de pastores, que o pastor está se prostituindo, a esposa não sabe que o pastor está se prostituindo, e os filhos estão entrando no pecado, e é uma família de pastor. É uma música em inglês. E aí você coloca essas músicas nos seus vídeos. Você está glorificando quem? Quem você está colocando dentro da sua casa? Quem você está colocando dentro da sua casa, amado? O que você está colocando para dentro da sua casa? Se nós estivermos no secreto, Deus vai nos dar discernimento para saber aquilo que entra, aquilo que não entra, e haverá espaço para o Espírito Santo. E se o Espírito Santo estiver, a casa está edificada e vai ser construída, estabelecida. Tem hora que o óbvio precisa ser dito novamente, querido. Nós não somos desse mundo. A gente não pode ter a cultura desse mundo. A gente não pode andar como o mundo anda. Nós temos que ser separados. Santificação significa separação. Eu sou consagrado. Eu não sou desse mundo. Eu sou lá do céu. Você não é desse mundo. Você é lá do céu. Você é cidadão do céu. A minha cultura, ela é celestial. A minha cultura não é terrena. A sua cultura não é terrena. A sua cultura é celestial, querido. Entenda isso em nome de Jesus. Se Deus se agrada dos meus atos, se Deus, quando eu entro no secreto, Deus se agrada dos meus atos, Ele vai ouvir, Ele vai falar comigo, Ele vai me ouvir, e Ele vai me dar direcionamento. E sabe o que vai acontecer? As minhas palavras terão autoridade. Diga, autoridade. Se eu entro no secreto e eu deixo ser visto por Deus, eu sou transformado por Ele.
eu sou restaurado por Ele, se eu gasto tempo no secreto com Ele, se eu jejuo, se eu estou lendo a palavra, eu sou mudado, sou transformado. Aí sabe o que acontece? As minhas atitudes são transformadas, e quando as minhas atitudes, o meu caráter, ele é transformado, as minhas palavras, elas têm autoridade. O inferno não quer saber se você é bonitinho, se você é feio, se é baixo, se é alto, se você é magrinha, gordinha, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você tem capacidade, habilidade. Ele não está nem aí para isso. Ele quer saber o nível de autoridade do céu que tem sobre a tua vida, porque dependendo do nível de autoridade, ou ele chega muito perto, ou ele nem chega. Você está entendendo isso? É o nível de autoridade que você tem com Deus, é o nível de autoridade que você tem do Espírito Santo naquilo que você fala, porque quando você tem autoridade, você tem machado afiado. Eclesiastes 10:10, você está com o machado afiado. Se o machado está afiado, uma pancada só, a árvore cai. O problema é que você está usando o machado cego, você não está entrando no secreto para afiar o machado. Entenda isso, amado. Eu fico lembrando da minha mãe. Minha mãe é pastora, hoje líder do ciclo de oração da Assembleia de Deus, e ela está lá firme e forte, dia sim, dia sim, dia sim, dia também, ela está no monte orando, buscando, clamando. E eu lembro um dia que chegou um rapaz grande, devia ter uns 2 metros, filho de uma outra irmã, e eu estava dormindo em casa. Eu não tinha casado ainda não, tá, irmão? Estava na casa da minha mãe. E aí eu estava lá e entrou o rapaz, e ela falou: ora pelo meu filho. Cara grande, largo. Minha mãe é pequenininha. E aí ela pegou e começou a orar. E aí eu estava dormindo, eu acordei, minha mãe orando e tal, naquele mover, as duas orando ali. E daqui um pouco eu comecei o diabo fazer barulho, ouvi o diabo fazer barulho, e o cara começou a urrar. Eu falei: lascou, eu acho que eu vou continuar dormindo aqui, porque não vai dar para segurar esse cara não, mano. Naquela época não era hack, né? Era as estantes e tal. E eu falei: ele vai derrubar a estante com a televisão Telefunken. Vai derrubar a televisão, cara. Eu falei: agora lascou, meu. Jesus, o que eu faço? Eu fui descer na escada assim, ó. Fui descer na escada e a sala assim pro lado de cá assim. E eu fui descer na escada e só ouvindo. Minha mãe falou assim: mão para trás e ajoelha em nome de Jesus. E quando eu cheguei na sala, o cara estava ajoelhado com a mão para trás. O demônio estava ajoelhado com a mão para trás. Foi só um decreto. Deus quer fazer isso com você também. Deus quer fazer isso com você também, querido. Deus quer colocar autoridade na tua palavra, porque quando o diabo começar a cirandar lá na tua casa, você vai falar: em nome de Jesus, sai agora. Esses dias atrás, eu vou contar. Esses dias atrás a gente foi orar. Estava em casa eu, a Camila Beatriz e o Billy, porque o Billy também ele ora. Se mora dentro da minha casa, tem que ser crente. Botei ele junto lá e é engraçado, irmão. Se eu começo a tocar, ou a gente começa a célula online, ou a gente começa a orar, né, amor? Ele dorme. Ele fica assim, tipo, parece que ele está nos braços do pai. E aí foi antes de dormir, a gente começou a orar e tal, orei e tal, aquela coisa toda, orei. A gente orou, a Beatriz... sem querer foi lá e desligou o roteador da internet. E ela foi, eu já tinha deitado. Ela foi: pai, desligou aqui, não estou conseguindo acessar a televisão e tal, não sei o que. E aí eu peguei, fui, arrumei, sabia que ela tinha desligado, fui lá, arrumei, voltei, fui no banheiro. Quando eu entrei no banheiro, e o Billy, ele é o seguinte, ele dorme debaixo do criado mudo da pastora Camila. Quando não é na caminha dele, ele dorme debaixo do criado mudo, ele está lá, ele dorme lá. E à noite ele fica dormindo um monte de canto da casa. E ele já estava deitado, porque dá 10h30, irmão, ele sai. Se você vai dormir, o problema é seu, mas ele já vai e já deita no canto dele. E eu estava na sala, aliás, no banheiro. Daqui um pouco a gente já tinha orado, a Beatriz estava entrando, estava na sala ainda, estava indo para o quarto dela.
Daqui um pouco esse cachorro saiu numa rajada de latido, irmão. E saiu latindo assim, saiu do quarto. E eu tomei um susto, mas foi um susto diferente. Eu falei, Deus tem misericórdia, que susto esquisito, já arrepiou tudo. Mas eu falei, a gente acabou de orar. E ele saiu latindo na sala. Ele saiu para a sala, a Beatriz veio na porta do meu quarto e falou assim, pai, tem alguém na cozinha. Na hora eu já saquei, opa, o diabo está querendo fazer gracinha hoje aqui. O Billy saiu nas línguas estranhas caninas e foi uau, 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 e foi indo. E eu fui atrás. Está repreendido, demônio do inferno. Já fui lá para a cozinha, Senhor, em nome de... E fui orando, e arrepiando tudo, e aquele clima pesado, e fui orando. Enquanto não passou, e não veio a glória de Deus, eu não parei. Você está entendendo? Deus quer isso com você, querido. Entenda isso, amado. Se eu não faço o básico, como é que Deus vai falar comigo? Ei, entenda uma coisa, aqui em Efésios capítulo 5, verso 18, Efésios capítulo 5, verso 18, vai procurando aí que eu vou ler aqui, diz assim, ó, não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Certo? Todo mundo conhece isso aqui, não conhece? Ainda mais nessa história hoje que fica assim, pastor, pode beber um cálice de vinho. Pastor, pode beber uma cerveja. Irmão, não vou nem responder, vamos aqui. Ele está dizendo, o que está dizendo a palavra? Está dizendo que não é para mim me embriagar com a bebida alcoólica, sim ou não? Sim, entendeu isso? Que nós não podemos nos embriagar. Você fala assim, mas eu bebo só um cálice. Mentira, quando você beber, que o bicho pegar, você vai beber a garrafa toda. A gente não tem capacidade de dividir, não tem. Só que ele está dizendo o seguinte, eu estava ouvindo um pastor falar sobre isso esses dias. Ele está dizendo assim, não se embriague, pois a bebida levará vocês à desgraça. Mas o quê? Mas se encham do Espírito de Deus. Não adianta só você não beber, você tem que se encher do Espírito. Porque se é desobediência beber, é desobediência também não se encher do Espírito. Para que você está edificando a casa? Para ela ficar vazia? Ele está dizendo, se encha do Espírito. Não se encha da bebida alcoólica, que vai levar a sua vida à desgraça, mas se encha do Espírito Santo. E aí você está edificando a casa, levantando uma estrutura para ela ficar vazia. A Bíblia fala que o demônio sai e a casa é adornada, sim ou não? E aí ele dá a volta, ele fica andando e ele não procura lugar para ficar e ele volta de novo na casa adornada. E se a casa estiver vazia, o que acontece? Ele volta com mais 7, pior do que ele. Então, se é pecado você se embriagar com a bebida, é pecado também você não se encher do Espírito Santo. É ordem. Se encha do Espírito de Deus. E aonde que eu me encho do Espírito de Deus? No secreto, na intimidade com o Senhor, na busca, na oração, no jejum, na leitura da palavra. Porque isso vai trazer arrependimento, conscientização do meu pecado. E eu vou me arrepender, eu vou mudar, eu vou me converter, eu vou mudar o meu direcionamento, o meu caminhar. Diminuiu os glórias. Só no primeiro versículo, eu tinha que falar mais dos outros 4 aqui. Só do primeiro versículo já foi 45 minutos. E diz assim, se o Senhor não guardar a casa, edificar a casa, em vão trabalha o construtor. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sim ou não? É isso que ele está dizendo. Olha só, deixa eu te falar uma coisa aqui. A proteção do Senhor não anula a sua vigilância. Como a edificação do Senhor não anula a sua construção, você entendeu isso? A proteção do Senhor não anula a sua vigilância. Porque
Porque ele diz: se o Senhor não guardar, edificar a casa, em vão trabalha o construtor. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você está entendendo isso, amado? A gente vigia e Deus protege. Vira para a pessoa que está ao teu lado, fala isso para ele, fala assim: a gente vigia e Deus protege. Como é que é isso, pastor? Como é que é isso? Deixa eu te falar aqui, ó. Sabe como que é isso? Quando Deus te protege, Ele te guarda do ataque. Quando você vigia, você identifica o ataque. O ataque está vindo, você identificou, e aí você começa a orar. Opa, Deus, me livra, me livra. Deus vem e te guarda. Sabe o que é vigilância? A vigilância é você prestar atenção. Aonde a casa está? A Bíblia está dizendo aqui: se o Senhor não guardar, se o Senhor não edificar a cidade, a casa, em vão trabalha o construtor. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A casa está onde? Na cidade. Ou seja, eu estou edificando, Deus está edificando a minha casa, eu estou construindo, eu estou vigiando e Deus está me guardando. Porque se a casa está na cidade, eu tenho que vigiar no lugar aonde eu estou. Você está entendendo? A Bíblia diz que Sansão era consagrado, separado, e falava que ele não podia ter contato com o vinho, porque significava os prazeres da vida e tudo mais. E o que Sansão fazia? Andava no meio da... Você não sabe não? Você não sabe não? Eu vou pregar sobre Sansão aqui então. Diz que ele andava no meio da vinha, aonde tinha as uvas. Que o vinho é feito da uva, né? Sim ou não? Era para ele vigiar. Você tem vigiado? Você tem vigiado? Tem lugar que você não pode estar, porque você sabe que você é fraco. Você tem uma vulnerabilidade, o diabo está te esperando lá para fazer você cair. E você precisa vigiar. Sabe como é que eu vigio? Hoje não deu vontade de ir para o culto. Quer saber? Vou ficar em casa. Vigia, irmão, vem para o culto. Porque é nesse dia que você não está com vontade, é que Deus está querendo falar com você. E é por isso que o diabo está tentando colocar uma força contrária na sua vida. Eu vigio e Deus me protege. Eu estou em vigilância e Deus está me protegendo. Eu estou em vigilância. Davi disse lá no Salmo que o Senhor nos livra dos inimigos mais fortes do que nós, que eu não posso com eles, mas Deus pode, Deus me guarda, Deus me livra do ataque e eu identifico o ataque. Você precisa buscar o espírito de discernimento para entender e discernir o ataque do inferno contra a sua vida. A gente precisa entender isso. Esses dias eu estava falando na célula, eu estava dizendo assim, ó, nós somos feitos de três elementos, sim ou não? O que é? Corpo, alma e... Para a gente cuidar do corpo, o que a gente faz? Come direito, vai ao médico, faz exercício físico, sim ou não? E é um processo, né, irmão? Tem gente que passou 30 anos engordando e quer emagrecer em um dia, sim ou não? Não é? Um dia perguntaram para mim assim: pastor, como é que emagrece 10 quilos em uma semana? Eu falei: corta uma perna. Você emagrece até mais. Então, quando eu falo do corpo, eu tenho que comer direito, eu tenho que fazer exercício físico regularmente, tem que ter disciplina, e tudo é um processo, o resultado não vem de uma hora para outra, sim ou não? Tem muita gente que busca atalho, certo? E aí nós vamos para a alma. Você está cuidando do corpo, fazendo exercício, cuidando direitinho, certinho, comendo direito e tal, tudo certinho, bonitinho. Aí nós vamos para a alma é intelecto. O que é que você tem estudado? O que é que você tem buscado? O que é que você tem consumido? O que é que você tem absorvido? Qual o filme que você tem assistido? Qual a música que você tem ouvido? O que você está ouvindo? Qual é o tipo de livro que você está lendo? O que você está estudando? Tudo isso vai trazer o quê? Conteúdo para a sua alma.
Quando você assiste um filme de terror, você fica feliz? Você fica o quê? Com medo, pavor. Eu não vou entrar nem na área espiritual aqui. Mas quando você para ler a Bíblia, você está se enchendo da palavra do Senhor. Ah, pastor, então quer dizer que eu não posso assistir filme nenhum? Você pode, mas cuidado, tenha discernimento. Preste atenção no que você está assistindo. Peça para Deus te mostrar. Você não é desse mundo, você é cidadão do céu. Entenda isso, amado, em nome de Jesus. Então a tua alma, você vai fazer o quê? Você vai se profissionalizar, você vai ser um grande profissional, você vai fazer uma faculdade, você vai estudar, você vai ter conteúdo. Você vai buscar a palavra do Senhor, você vai buscar a palavra do Senhor, você vai entrar, você vai... Sabe por que a moralidade do país caiu? Sabe por quê? Sabe por que a moralidade hoje, qualquer coisa pode, não tem mais pudor, não existe mais limite? Sabe por quê? Por causa da iniquidade. Quanto maior a iniquidade, menor é a moralidade. Como assim? Aquele que um dia já pecou, acha normal o outro pecar também. Agora, quando eu não pequei, eu vou me espantar quando alguém pecar. E eu vou fazer de tudo para que ele não faça de novo. Mas como todo mundo está fazendo, você está entendendo? E aí eu tenho o Espírito, então eu cuido do corpo, me alimentando, me exercitando, tendo saúde. Eu cuido da alma, absorvendo aquilo que é sadio e que vem do céu, e até as coisas da terra que são sadias para mim. E eu vou cuidar do Espírito como? Eu vou orar, vou jejuar, vou entrar no secreto, vou buscar Deus, vou ler a palavra do Senhor. Eu vou vivificar o meu Espírito, para que o meu espírito esteja firme, sadio. Porque se o meu espírito, que é conectado com o Espírito Santo, estiver sadio, meu espírito vai enxergar no reino espiritual, vai ouvir no reino espiritual. Todos os meus sentidos, eles vão funcionar no reino espiritual. Aí sabe o que vai acontecer? Você não vai pegar, às vezes você está orando, você está com uma metralhadora no reino espiritual, atirando para tudo quanto é lado, você não sabe aonde atirar. Se você tem discernimento e se os seus sentidos espirituais estão aguçados, você vai saber aonde atirar, e é um tiro só e acabou. Você está entendendo isso, amado? Você está entendendo? Se você não estiver entendendo, eu vou pregar de novo. Você está entendendo isso? Em nome de Jesus. Deus edifica e eu construo. Deus protege e eu vigio. Você entende isso? Nós vamos começar 23 diferente. Deus edifica e eu construo. Deus protege e eu vigio. Aonde que Deus vai edificar? No secreto. Aonde que Deus vai me proteger? No secreto, na intimidade. Porque a Bíblia fala aqui em Mateus capítulo 26, verso 41, ele fala assim, vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Porque, amado, se você entra numa tentação, é muito difícil você resistir. Como assim, pastor? Se você está orando, se você está buscando, se você está entrando no secreto, você não vai entrar no ambiente da tentação. Sabe por quê? Porque você vai identificar. E aí você vai passar longe. Sabe aquela história? De repente a pessoa tem problema com bebida. Aí o amigo chega e fala assim, vamos ali tomar um Guaraná. Aí já era. Deixa eu contar uma coisa aqui para você. Tem um monte de gente que pergunta assim para mim assim, pastor, por que você não joga futebol? Porque eu tenho problema, irmão. Eu tenho problema. Se eu vou jogar futebol, é perigoso eu me desviar. Eu estou falando sério. Aí você fala, nossa pastor, mas você não é transformado? Não, eu sou ligeiro e esperto. Eu identifiquei a tentação. E para mim sair dando bica em não demora 2 minutos. Então o que eu faço? Eu não jogo. Faz uns 15 anos que eu não jogo bola. Você tem vontade? Tenho.
Eu sei que tem um monte de irmão aí que é doido para dar rolinho em mim. Eu sei que tem. Os irmãos ficam chamando, vamos jogar. Doidinho para dar rolinho em mim. Eu sei que eu vou querer dar uma bica em você. Eu identifiquei isso, falei, não posso. Eu não posso fazer isso, porque eu sei que eu vou me desviar. O que eu faço? Eu não entro no ambiente de tentação. Deus pode te curar? Não sei, irmão, mas eu estou vigilante. Porque eu quero manter a minha integridade e eu quero dar testemunho. Você está entendendo isso? É vigilância. Quando eu oro, é Deus protegendo. Quando eu estou vigiando, eu estou fazendo a minha parte. Porque nós vamos sempre, Deus sempre vai ter a sua parte. Vira para a pessoa que está ao teu lado e fala para ele assim: sempre vai haver a sua parte. Deus não vai fazer nada sozinho. Sabe por quê, amado? Deixa eu te falar uma coisa. A sua casa edificada, estruturada, protegida e vigiada é uma ameaça para o inferno. É uma ameaça para o inferno. Sabe por que o diabo fica colocando na sua mente que você pode construir uma estrutura sem edificação? Porque ele sabe que essa estrutura vai cair. Agora, quando você busca a edificação em Deus, e essa estrutura, a edificação vem, e essa estrutura, ela é estabelecida em cima de uma base, de uma edificação do Senhor, e a cidade, ela é vigiada, e quando ela é vigiada por você, Deus protege você das tentações e dos ataques de Satanás. O inferno não pode contra a tua vida. O inferno não pode contra você, querido. Fala assim comigo: Deus, edifica a minha casa, porque eu vou construí-la em cima dessa edificação. Não, fala com vontade. Fala: Deus, edifica a minha casa, porque eu vou construí-la em cima dessa edificação. Senhor, guarda a cidade, porque eu vou vigiar, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha vida. O inferno não vai prevalecer contra a minha vida. Você me perdoa porque eu já passei do horário, mas eu vou finalizar aqui. Verso 2, estamos no verso 2 aqui. Acabou o meu tempo de ministração, estou no verso 2. Diz assim, não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Vou falar uma frase só e você vai entender. Quem tem casa edificada e cidade protegida tem provisão do Senhor. Você entendeu? Quem tem casa edificada e cidade protegida tem a provisão do Senhor. O verso 3 diz assim, os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Quando ele fala de filhos aqui, ele está falando de filhos físicos, mas também a gente pode olhar aqui como frutos. Porque filhos são gerados. E o que é que você está gerando? Porque se eu estou no secreto, minha casa está edificada e construída nessa edificação, eu estou em vigilância e a minha cidade está sendo protegida, eu vou gerar frutos, eu vou gerar filhos espirituais, físicos, eu vou gerar frutos, diga frutos. E esses frutos me dão autoridade. Você está entendendo? Frutos. Eu pego aqui, você vai entender. Eu pego o pastor Leandro, vou usar ele aqui agora. O pastor Leandro trabalhava numa empresa, aí sabe o que ele fez? Ele era empregado, funcionário da empresa. Aí ele foi lá e comprou a empresa. Não foi? Comprou a empresa e virou dono da empresa.
De empregado ele virou dono, diretor executivo, CEO, sei lá o que é, mas ele virou o bam, bam, bam. Se eu vou falar de empresariado, se eu quero saber como construir uma carreira de empresário, eu vou falar com quem deu fruto, porque quem deu fruto tem autoridade para falar. Você está entendendo? Você está entendendo isso? Quando eu tenho a cidade, quando eu tenho a casa edificada, a cidade protegida, eu tenho provisão e eu também gero frutos, gero filhos. E os filhos e os frutos me dão autoridade. Então as pessoas vão começar a olhar para você e vai falar: ei, eu quero isso aí que você tem, que você é, eu quero viver isso também. E você vai falar: entra no secreto, porque tem porção para você também. Sabe o que está acontecendo hoje em dia? As pessoas não estão tendo sede do Espírito Santo. A Bíblia fala que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo, sim ou não? Quais são as propriedades do sal? O que o sal faz? Tempera. Quem mais? O quê? Dá sabor. Faz o que mais? Conserva. Você falou todas, mas esqueceu da mais importante. Ele gera sede. Um dia perguntaram para mim assim: pastor, que carro que você tem vontade de ter? Eu falei: uma BMW. Por que você tem vontade de ter uma BMW? Porque eu andei numa. Como é que você vai desejar algo que você nunca provou? Sabe por que você não deseja o Espírito Santo? Porque você nunca desejou provar. Enquanto a gente fica orando aqui, clamando, e você fica assim: que hora que vai acabar o culto? Nossa, pastor, já passou da hora, era para já ter acabado o culto. E há tempo de você falar: Espírito Santo, deixa eu provar um pouquinho do Senhor, só um pouquinho. Eles falam tanto do Senhor, eles falam tanto desse poder, eu quero provar um pouquinho, porque eu também quero viver o que eles estão vivendo. E eu falei assim: a culpa é minha, sabe por quê? A culpa é minha. Sabe por quê? Porque se as pessoas não estão querendo ser como eu sou, é porque eu não estou gerando sede nelas, eu não estou sendo sal. E eu tenho pedido misericórdia para Deus esses dias, tenho pedido: Senhor, me perdoa, porque eu não estou sendo sal. Eu quero ser sal para que as pessoas olhem para mim e falem assim: eu quero aquilo que está nele também, eu quero essa unção. Um dia eu vi o apóstolo pregando na igrejinha lá atrás, eu estava comentando isso hoje com o pastor Marcelo, eu estava vendo ele pregar, e eu falava assim, um dia eu falei assim: Deus, eu senti sede pela unção que estava sobre a vida dele. E eu falei assim: eu não estou provocando isso na vida das pessoas, e eu preciso edificar a minha casa e construir ela, eu preciso ir ficar mais tempo no secreto, preciso buscar. A palavra que está sendo ministrada para você está me moendo aqui dentro, amado. Sabe o que eu quero? Eu não quero que você me enxergue. Eu não estou nem aí se você está me vendo ou não. Eu quero a presença do Espírito Santo na minha vida. Eu quero me mover na presença do Espírito Santo. Não existe nada melhor, não existe nada mais maravilhoso do que a presença do Espírito Santo. Nós estamos no ano da bonança, sim ou não? Sabe o que é a bonança? Vou falar para você aqui. Sabe o que é a bonança? A bonança, ela sempre vem depois de uma tempestade. Agora você não dá glória, né? A tempestade vai gerar uma experiência para que você tenha a bonança. Agora, diz que quando Jesus estava no barco, mesmo na tempestade, Jesus estava fazendo o quê? Se apavorando? Não, ele estava dormindo. Se eu tenho que copiar Jesus, significa que se no meu barco Jesus está, significa que eu também tenho que dormir do jeito que ele está dormindo, mesmo no meio da tempestade. A paz em meio à guerra, a paz que excede todo entendimento, que ela é inexplicável. Enquanto muitos que não têm Jesus no barco vão se apavorar no meio da tempestade antes da bonança vir,
Enquanto você vai para o secreto, você coloca Jesus no seu barco e no meio da tempestade, no momento que é para você se apavorar, você vai fazer o que Jesus está fazendo. Durma, descansa no meio da tempestade. Eu trago para você paz em meio à guerra, paz que excede todo entendimento. Só que você precisa ter Jesus no seu barco. Você está entendendo, amado? Não é para você sair daqui e falar, nossa, que palavra, que lindo, que maravilha. Não é para você fazer isso, não. É para você mudar seu comportamento hoje. A partir de amanhã. Aí diz assim, ó, verso 4. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas na mão de um soldado. Diz que os filhos, os frutos, como flecha na mão de soldado. Eu sou fruto, você é um fruto. Nós geramos fruto, mas eu fui gerado, eu sou um fruto. Sim ou não? Nós somos resultado de oração de alguém, de uma situação, de uma circunstância, de uma intercessão. Nós somos fruto disso, sim ou não? E eu estava vendo um pastor falando a respeito disso, sobre a flecha. Para a gente terminar aqui. Ele estava falando o seguinte, que os filhos, eles são como flecha na mão do valente. Eu posso ser filho, eu posso ser um discípulo, eu posso ser uma ovelha. Tudo igual. Eu tenho um pai, ou eu tenho um pastor, eu tenho um discipulador, que seja. Eu tenho Deus. Se eu sou uma flecha, quando o dono do arco pega a flecha e ele puxa, quanto mais ele chega perto do coração, quanto mais a flecha chega perto do coração, mais longe ela vai. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais longe você irá. Você está entendendo como o secreto ele é importante para a sua vida, para que o seu ano de 2023 seja diferente? E aqui diz aqui o verso 5: feliz o homem que tem muitas dessas flechas, muitos frutos. Ele não será derrotado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Quem tem muitos frutos é porque tem secreto com Deus, e é Deus quem o defende. É o que eu falei para você. Se eu tenho casa edificada, construída na edificação do Senhor, se eu estou vigilante e eu tenho a proteção de Deus sobre a minha cidade, eu tenho provisão e eu tenho fruto, eu vou gerar fruto, eu tenho autoridade nas minhas palavras, eu tenho direcionamento e destino de Deus para a minha vida. E como diz aqui no verso 5, mesmo que eu esteja no tribunal diante dos meus inimigos, eu não serei envergonhado ou derrotado. Por quê? Porque é Deus quem me defende. Mas eu estou no secreto buscando, clamando,